bom dia. É uma honra, é um prazer estar aqui de novo na CAEM. Congresso CAEM, tudo de bom. Gosto muito de participar. Então, não vou me apresentar e, no final, eu coloco o meu currículo para que todos que não me conhecem, me conheçam. Hoje, nós vamos estar falando um pouco da neurociência, o cérebro na música, nas nossas aulas. Então, aqueles que não estão conseguindo entrar, é só entrar no site da CAEM e clicar no número da sala. Alguém, Rebeca, pode passar, responder no meu WhatsApp para a Daniela, como ela entra, por favor? Então, vamos lá. Trabalhando a neurociência, a criança, o cérebro e a música. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Então, antigamente, a gente não pensava nisso. E hoje em dia, não temos que ficar com conhecimento profundo de cérebro, não precisamos nos tornar uma neuro ou neurologista, não, nós só precisamos entender o funcionamento da aprendizagem. Conhecendo o funcionamento, nós podemos ter sucesso, trabalhar com mais sucesso com qualquer tipo de aluno. Cada aluno tem a sua forma de aprender. Quando estamos numa sala de aula, então nós temos muitas formas de aprender ali. Quando nós estamos fazendo a aula individual, nós temos, então, um aluno que também nós não sabemos como ele aprende. Então, começando daí, nós vamos ver o que é aprender, então. Aprender não depende só do cérebro. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, mas também da saúde em geral. Então, uma das coisas que eu vou estar mostrando hoje, conversando com vocês, estudando juntos, é o que a saúde tem a ver com isso. Tudo a ver. Então, o que você come, a qualidade dos seus nutrientes, das suas vitaminas, quanto de exercício e por que fazer exercício. Todo mundo fala, o exercício é bom para emagrecer, para baixar a pressão, mas por que é necessário para a criança que está aprendendo? É isso que a gente tem que ver. E o sono? Por que o sono importa? Todo mundo sabe que o sono importa. Quanto? Por quê? Que horas? Tudo isso está implícito dentro do conhecimento que a gente tem do funcionamento do aprendizado. Então, por que fazer exercício físico? Não. O exercício físico aumenta a quantidade e estabilização da sinapse cerebral. E o exercício físico, aumentando isso, faz a manutenção da formação de memórias. Tudo isso você tem que saber ao pedir para o aluno fazer uma coisa. Eu estava essa semana dando uma aula e perguntei para o aluno, perguntei para o professor, que é meu aluno, por que você manda o aluno ligar um triângulo com outro triângulo igual que está no outro lado, um quadrado com quadrado igual? Por quê? Por quê? Tem motivo. Então, o mais fácil, o mais visual é para reconhecer formas geométricas, mas não é por isso. Ou melhor, não é só por isso. Então, todas essas coisas que a gente trabalha, a gente deve estar sabendo o que é que eu estou esperando de resultado pedindo para o aluno fazer isso. Então, quando eu peço, eu tenho que saber o que normalmente esse exercício traz de benefício e verificar depois se este aluno está tendo este benefício que eu esperava que ele tivesse. Agora, quando eu entro para fazer uma atividade e eu faço a atividade porque sim,
porque está sendo mandado ali, então o que acontece? Não acontece nada. Se o aluno fez bem, se ele fez mal, o professor não está vendo o que está sendo feito. Então, ali é importante você saber. Sem estar comendo bem, ele não vai aprender. Por quê? O aprendizado, o que ele está vendo de novo, tudo que é mostrado é feito durante o dia. Em qualquer hora? Não. Não em qualquer hora. Tem a hora boa para a criança aprender, tem a hora ruim, tem a hora que não deve ser colocada. Tem o número de horas que a criança deve estar em atividade e o número de horas que ela precisa descansar. Isso não é aleatório, isto é conforme o cérebro. Então, se você põe uma criança para estudar numa hora que o cérebro dela está em descanso, ela não vai aprender. Então, tudo isso nós vamos estar falando. E vocês, por favor, me ajudem participando, fazendo perguntas, porque a gente vai tratar de uma coisa que interessa a todos. Uma coisa que eu gosto de falar. Não existe truque para a gente acordar inteligente. Mas, com certeza, existe truque para a gente ir se tornando cada vez mais inteligente. Com esforço, dia a dia. Então, você pode ser mais inteligente, nós estamos falando da criança, amanhã do que hoje. E depois da manhã, mais do que amanhã. Cada dia, um pouco mais. Mas o importante é o seguinte, como fazer? Porque que a música faz bem, todo mundo está cansado de saber. A gente abre uma rede social e vê 500 coisas que a música faz. Ah, tá bom, mas como fazer isso aí? Ter o benefício esperado. Como? Qual a coisa que você faz para isso? Então, quando for fazer, quando for pedir e for trabalhar, nós temos que começar primeiro sabendo qual vai ser o resultado. E lembrar, não há nada na inteligência, nada, que não passe pelos 5 sentidos. Isso mostra, por acaso, a importância disso. Então, a criança, quando for trabalhar com os sentidos, ela vai entrar em percepções, ela vai entrar em discriminação e depois ela vai memorizar. Quando ela vai memorizar? Quando? Alguém pode me responder? Através do concreto? Através do concreto, mas eu estou perguntando quando? Quando ela estiver em equilíbrio. À noite, durante a noite, que é onde o conteúdo visto durante o dia, durante o sono de qualidade, vai para cada caixinha reservada para este conhecimento. E durante a noite, o que é bom vai para o lugar certo e o que é ruim é eliminado. Então, entenderam isso? Ver tudo durante o dia. Através de quem? Dos 5 sentidos. Trabalhando a percepção, a discriminação e, posteriormente, indo para a memória. Porque na hora que ela vê, na hora que você dá o conteúdo fica disponível por minutos na memória só. Só por minutos. Aí, se você repete esse conteúdo, trabalha esse conteúdo de formas diferentes, ele fica mais minutos disponível. Mas aí, só durante a noite é que ele vai se tornar uma memória realmente. Ou uma memória de trabalho, vai embora. Essa aí já foi. Ou vai para o armazenamento, onde vai? Será que eu vou para longa ou para duração? Para quanto de duração eu quero? Então, isso tudo passa pelo tempo e pela forma que você está trabalhando. O que é percepção? Vamos, meninas, me ajudem. O que é percepção? Perceber. Perceber. Entender o que você está vendo. Só estou
percebendo. Isto é um triângulo, isto é verde, isto é amarelo. Depois vem a discriminação. A discriminação já é bem diferente. Eu entendo para que eu quero isso, para que serve isso, o que eu vou fazer com isso. E conforme eu faço uma coisa legal, ela passa para a memória, que depois vai ser resolvida se é do bem ou só por um pouquinho. É a de curta duração. Então, veja, existe um horário mais propício para a criança aprender? Sim, existe. Eu vou compartilhar essa tela. Isso é interessante para vocês? Me responda. Muito, ok. Muito, ok. Então, vamos lá. Existe um horário propício para aprender? Sim, existe. Não é qualquer hora que se aprende. Principalmente em se falando de crianças. Então, o que é essencial? O sono é essencial. Por quê? Porque é no sono, durante o sono, que a memória é consolidada. E aí existe o desempenho intelectual. Entenderam? Então, uma criança que dorme pouco, uma criança que tem sono muito interrompido, uma criança que chora, que levanta muito, o sono que ela perde não é recuperado. A perda do sono durante a noite é cumulativo. Se eu perco um minuto porque eu tenho que fazer xixi, aí perdi o sono, depois tem que mamar e depois perdeu o sono, e depois teve pesadelo e perdeu o sono. Toda essa perda de sono é cumulativa e não é recuperada. Não adianta dormir depois ali, aquilo lá já faltou. Então, a consolidação da memória só é feita durante o sono. Muito bem. Das 6 às 8 da manhã é período desfavorável para estudar. Por quê? Porque os neurônios, após a noite de sono, precisam de 2 horas para voltar à ativa. Então, não é porque eu tenho que estar na escola às 7 da manhã, que significa que está bom, não está bom, não. Por quê? Porque minha cabeça ainda não está no funcionamento perfeito depois de uma noite de sono. Então, das 6, não adianta, por exemplo, o jovem que fala, amanhã eu tenho prova, eu vou levantar às 4 da manhã para estudar. Certo? Então, ele vai reter muito pouco para essa prova. Então, este horário, não adianta você estudar, não adianta você reservar para isso. Por quê? Sempre o porquê, o como, o onde, senão a gente não sabe responder. Por que não é bom? Porque o neurônio não acordou. Ele precisa de 2 horas para ficar perfeito. Muito bem. Das 8 às 12. Perfeito para tudo. Então, o corpo libera o hormônio cortisol, que melhora a dor, melhora o estresse, ele também melhora, e também os hormônios da tireoide, que estimulam os neurônios. Então, você já viu aquela mãe que fala assim, tudo de noite é pior, chega de noite a febre aumenta, chega de noite a dor piora. Por quê? Porque à noite, esse cortisol tão bom não está sendo mais fabricado. Ele é fabricado das 8 durante o dia para frente. Então, perfeito para estudar, perfeito para fazer atividade, perfeito para decorar, perfeito para tudo, para tudo. Então, aproveite. Das 12 às 13, sabe o que acontece? O corpo, o cérebro produz hormônios que causam fome, dá sensação de fome. Então, o que acontece com a sua concentração? Diminui. A sua cabeça não está mais voltada para o aprendizado, que você estava achando tão legal até agora aprender uma coisa, mas o seu cérebro está falando assim,
Você está com fome. Você está com fome. Ai, que fome, né, Daniela? Ai, que fome. Eu não consigo prestar atenção porque eu estou com fome. Então, das 12 às 13 é a hora da sensação da fome. Das 13 às 14, você comeu. Quando você come, precisa fazer a digestão. A digestão leva 1 hora e provoca lentidão de neurônios. Por quê? Porque o corpo agora está voltado para fazer a digestão do que você comeu. Então, por isso dizem, a sabedoria popular fala assim, ai, tirar um soninho depois do almoço é tudo bom, eu volto recuperado. Sabedoria popular, porque volta recuperado mesmo. Na realidade, descansar um pouquinho nesse período potencializa a formação da memória. Entendeu? Então, comeu, vai descansar. Então, quando você estiver comendo, acabou? Dá uma encostadinha. 10 minutos, 15 minutos. Muito bem. Das 14 às 18, o que acontece? Volta a liberação de hormônios. Então, é boa hora para estudar novamente, para ir na escola, para ler, para rever, para decorar, para entender, para praticar, para tudo que você quiser que seja conhecimento. Entendeu? Então, esta é aquela hora que tudo vai funcionar. Eu estou passando rápido, se tiver alguma pergunta, vocês falem, a gente para, porque eu quero chegar em como fazer as coisas. Das 18 às 21, os neurônios vão começar, é um período bom para revisar, rever aquilo que você já viu. Porque o aprendizado, quando é revisto com espaçamento, ele tem o dobro de chance de entendimento e memorização. Então, não estudar 10 horas seguidas a mesma coisa, mas um pouco agora, um pouco daqui a pouco. Então, se você viu um conteúdo na parte da manhã, agora é uma boa hora para revisar. Você pode revisar de várias formas com as crianças, por exemplo, cantando, dançando as músicas que tivessem aquele conteúdo, fazendo joguinhos com coisas que tivessem aquele conteúdo. Então, a revisão é ótima nesta hora. Por quê? Porque os neurônios estão se dedicando ao processamento das informações que já foram assimiladas durante o dia. Então, veja, tudo é assimilado. Tudo na memória de trabalho vai sendo assimilado durante o dia. Mas aí, nas horas do sono, é que elas vão ser consolidadas. Então, vão ser memorizadas na memória de curta ou de longa ou memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que você tem toda hora e que ali é que vai saber o que vai ser memorizado e o que vai ser jogado fora. Ok. Pode mexer, Cássia, é que eu tô olhando as minhas anotações aqui na tela, mas pode mexer. Muito bem. Das 21, veja, agora é noite. Agora é noite. Então, o corpo começa a produzir melatonina. O que acontece, então, com o cortisol, que tirava a dor, que ajuda no estresse, aquele hormônio maravilhoso? Ele vai dormir também. Porque agora começa a produção do que vai fazer o ritmo ficar mais lento. O ritmo cerebral começa a diminuir, preparando para você dormir. Principalmente o que nós estamos falando. Eu não vou ficar repetindo cada vez, mas nós estamos falando de crianças até adolescentes. Então, não que mude para adultos, mas o adulto não dorme às 9 horas, ele dorme mais tarde. Agora, a criança,
já está na hora de ir para a cama. Por quê? Daqui para frente vai ficar irritada com a brincadeira, vai ficar chata, vai ficar chorona. Então, à medida que escurece, o cérebro e o olho avisam a glândula que é hora de liberar a melatonina. Ela vai para a corrente sanguínea e viaja pelo corpo inteiro. Em contato com as células, o hormônio induz ao sono e ao jejum. Vocês estão conseguindo ver a minha anotação embaixo, pequenininha? Sim. Ok, então é ali, ó. O cortisol diminui sensivelmente. Por isso, às vezes, a dorzinha que você estava aumenta, a febre, tudo fica pior e tudo torna-se maior. Por quê? O cortisol, que ajudava tanto, foi dormir, junto com o que as crianças devem estar indo fazer também agora, que é hora de ir para a cama. Estão acompanhando bem? Muito bem. Agora chegou a hora do sono. Das 22 até as 6, é hora das memórias se formarem. É hora do cérebro trabalhar por você. Então, enquanto você não presta mais atenção em nada, você está fora do ar, o cérebro está trabalhando por você. Agora ele vai pôr cada coisa no seu lugar, vai ver isso aqui, ela achou importante, então vou guardar. Isso aqui ela nem ligou, joga fora. Isso aqui é muito importante, ela repetiu 3 vezes, então vou ficar em stand-by para memória de longa duração. Isso vai na coordenação motora. E cada coisa vai para o seu lugar no cérebro e a memória vai sendo consolidada. Certo? Agora, o que acontece? O que acontece? O sono é feito de vários módulos diferentes. O sono é composto de vários estágios diferentes. Então, aí é que fica legal para a gente. Por quê? A memória musical, a música, é memorizada no primeiro estágio do sono. Na outra vez que eu falei na CAIM, no outro congresso, eu disse que o cérebro tem predileção pela música. Ele tem mesmo. A memorização da música, então, vai no primeiro estágio do sono. Quando você começa a dormir, que tem ainda aquela tremidinha na perna, ainda está começando o sono, é aí que a música e a coordenação dos exercícios vão para o lugar certo da memorização. Então, a minha metodologia usa este item em toda extensão que ela é feita. Se a música é tão importante para o cérebro, se a música é a primeira coisa que o cérebro memoriza, por que não passar os conteúdos tudo através de música? O cérebro vai te agradecer tremendamente. A tua inteligência, quer dizer, a tua não, a do teu aluno vai agradecer profundamente. Por quê? Porque tudo vai ser memorizado assim, facilmente. Deixa eu ver o que tem falando aqui. Alguém está perguntando? Daisy, esse processo, né, da memorização, independe da idade? Independe da idade. Conforme nós vamos ficando maiores, conforme nós ficamos mais velhos, todo o processamento cerebral muda seu tempo, muda a qualidade, depende de como você é ativa. Mas tudo obedece esta ordem. Então, vamos ver esta ordem, quer ver? Ó. A arquitetura do sono, eu não vou ler tudo, porque eu quero chegar mais longe. A arquitetura do sono é você ter todas as fases do sono bem. Então, o que precisa para isso? Olha aqui, ó. O relógio interno recebe a informação de luminosidade, quer dizer, claridade não.
Porque a claridade informa o teu cérebro que já é hora de abrir o olho, já é hora que você pode enxergar, já é hora de acordar. Então, essa história de eu durmo bem com claridade, você pensa que você está dormindo bem. Nós temos que perguntar para ele se ele está se sentindo bem com o que está aprendendo, então, com isso. Muito bem. A estimulação auditiva funciona nos dois sentidos, ó. Tanto ele te acalma e te dá sono, se for uma cantiga de ninar. Você já viu alguma mãe cantando assim? Não, nenê, não quer nanar. Por quê? Porque na sabedoria popular, ela sabe que isto não acalma, que isto excita. Então, você vai cantar coisas calmas, você vai meditar, você vai fazer coisas, por exemplo, para nós que somos adultos, melodias calmas, mantras, tudo que acalme. Agora, quantas vezes você vê um garoto, um jovenzinho estudando, com a música de rock aqui, e ele lendo de noite? Tudo errado, tudo errado. Primeiro, o cérebro dá predileção para a música. Então, em primeiro lugar, naquela hora, vai estar escutando a música que está no ouvido dele. Então, o estudo é secundário. Ele pode pensar que ele está adquirindo, mas ele não está. Quando eu falo ele não está, não é que ele não está nada, está prejudicado, porque, em primeiro lugar, está a música. Segundo, ele está fora do horário de rendimento cerebral. Ele está na hora que o corpo está produzindo coisa para ele dormir, não coisa para ele estudar. Então, ele está indo na direção contrária de tudo que é o cérebro estando bem com a aprendizagem. Então, duas coisas que nós temos que tirar da criança: a luminosidade e a música que não seja calma, e dormiu, apagou, desliga. Agora, o paladar e o olfato não influenciam no sono, a não ser que você tenha fome. Então, olha aí a saúde entrando novamente no bom funcionamento do aprendizado cerebral. Porque se você tem fome, essa hora significa que você não jantou, ou que você não tomou seu lanche antes de, sei lá, seus costumes de comida, mas foi dormir sem preparar o corpo para aquele monte de 8 horas no mínimo de sono. Então, para isso, você tem que estar sem apetite. Se tiver com fome, o sono não vai entrar. Muito bem. Outra coisa que atrapalha é a temperatura. Eu não falei, mas a temperatura também. Se estiver muito quente, se estiver muito frio, estiver te incomodando, o sono não chega também. Então, você precisa estar bem para dormir. Muito bem. Agora, olha aqui essa tela. Novamente, eu coloquei: a consolidação da memória ocorre durante o sono. Então, tudo vai ser colocado. Por quê? Porque a inteligência e o aprendizado visam que a gente fique vivo. Então, visam que a gente resolva problemas do dia a dia da nossa vivência. Então, o que acontece? Tudo isso está sendo colocado para funcionar nas devidas memórias. Então, aí está para vocês guardar, vocês podem guardar essa página. Então, geram arquivos mnêmicos. Que são isso? É a memória mnemônica, onde você pensa uma coisa e evoca uma figura para lembrar disso aí. Então, o ensinamento com a figura ou a música te ajudam a memorizar depois o conteúdo. Então, quando eu falo, olha, usa a sua memória mnemônica, eu vou daqui até o quintal, mas estou de olho vendado. Então, o que eu vou fazer? Vou evocar a visão de onde estava cada coisa para mim achar. Então, isso é. E a duração de memória de trabalho, que é a que o professor tem da escola com o aluno, ela dura minutos. Minutos. Se o professor repete esse mesmo ensinamento, seja da mesma forma, de outra forma, com outro jeito de falar, com música, com outra coisa,
volta outros minutos, acresce outros minutos. Se aí o professor fala, agora vamos construir alguma coisa desse mesmo assunto, então o que acontece? Volta de novo. Então, vão somando memórias de trabalho, mostrando para o cérebro, olha, isso é importante. Entendeu? Então, na hora de dormir, essa coisa que a professora ensinou, depois cantou e depois construiu, vai para a caixinha da memória de curta duração. Mas está guardado. Se amanhã a professora manda o aluno fazer uma lição disso aí, ou retoma isso aí, ou canta, o aluno canta em casa, o cérebro vai fazendo assim, epa, isso é mais importante do que eu estava pensando. Então, vamos para a memória de longa duração. Muito bem. A memória de longa duração demora meses ou anos. Em cada final, vocês têm ali os autores que validam tudo que nós estamos falando. Então, todo o conteúdo está sempre validado, é só vocês olharem embaixo que está ali. Vamos lá. Muito bem. Liz, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Você Pode. mencionou... Posso? Vamos ver se eu sei responder, vai lá. Você mencionou a repetição, a importância da repetição. Sim, eu usando estratégias diferentes. Isso. É isso mesmo. Tá bom. É isso mesmo. A repetição é a palavra-chave para o aprendizado. Certo? Então, repetir, que é o jeito muito legal de falar, de treinar, certo? É o que transforma, por exemplo, uma habilidade numa competência. É o que transforma um aprendizado leve numa coisa plantada em você, plantada na criança. Certo? Aqui eu pus o exemplo, eu escrevi o exemplo para vocês. Presta atenção. A memória, o cérebro de memória de trabalho, que é o que se usa na sala de aula e na hora de aula, ele só é capaz de aprender 4 coisas ao mesmo tempo. Só 4. Não é que o cérebro é capaz. Não. Estou falando do aprendizado que nós estamos dando naquela hora na sala de aula. A memória de trabalho só aprende 4 coisas por vez. Então, presta atenção no funcionamento, que este é o truque. Eu estou lendo uma partitura. É um. Mesmo que seja do, ré, mi, ré, do. Reconhecer que nota essa partitura é no teclado. É um segundo aprendizado. Terceiro, agora pôr o dedo certo para tocar. É o terceiro. E quarto, eu preciso contar o tempo. Deu 4. Mais do que isso, não adianta você fazer. Por quê? Porque o cérebro não vai memorizar. Mas, se você gosta, se o cérebro percebe que a criança está gostando do que ele está fazendo, você já viu no seu computador, quando você enche a sua coisa de material, você enche a sua mesa de material, seu desktop, e de repente você junta tudo num arquivo só? Ou você zipa? O que acontece? Aquilo que estava na sua mesa de trabalho desse tamanho, você juntou e pôs num só lugar, num zip, num só arquivo. O que acontece, então? Quando você põe num arquivo, o arquivo fica contando como uma dessas 4. Então, eu tinha 4, trabalhei as 4, mas o aluno está gostando. Então, o cérebro fala, arquiva, tocar piano. E essa tocar piano, com as 4, vira um arquivo só. E eu fico com mais 3 para trabalhar agora livre. Entendeu? Então, agora, ele vai perceber que a força que ele faz no piano faz diferença. Aí ele vai perceber que, quando ele põe... Estou falando qualquer coisa, você dá aula de piano, qualquer coisa que seja importante para melhorar a prática dele no teclado, no piano, no órgão, na escrita, mas ele está gostando, então eu acresço coisas legais nesse aprendizado e encho mais essas 3 memórias. Deise, eu sou intrometida. Quer dizer pode perguntar.
A nossa mente, ela é seletiva conforme as nossas prioridades. Sim. Nós selecionamos o que a gente quer aprender. Bom, não é nós selecionamos. O cérebro seleciona de acordo com o que ele percebe que você tem interesse. Tá. Que é prazeroso. É prazeroso. Prazeroso, exatamente. Então, aí eu pus aqui duas coisas para vocês terem exemplo. O andar de bicicleta e o tocar piano. A bicicleta também, a primeira coisa é ter equilíbrio. Pôr o pé no pedal, olhar para frente e pedalar. Se eu fizer isso e estiver em cima ainda, eu aprendi. Aí eu gosto, então faço mais, outra vez, zipou. Outra vez, zipou. Então aí você começa a desenvolver outras. Muito bem. Então, veja, a memorização é a base da aprendizagem. Quando você memorizou, você já aprendeu. Certo? Dados e informações é aquilo que nós, professores, passamos para eles nas horas de ensino. Eles são os tijolos com que vai construir as funções sofisticadas do conhecimento. Então, a prática, agora é o truque que eu já falei lá atrás para vocês. A prática, quer dizer, outro dia eu falei para um aluno treino. Ele falou, treino é para cachorro. Eu falei, é por isso que ele aprende. Mas a prática, então, a repetição espaçada. De novo, espaçada. Repetição espaçada. Não adianta você fazer uma aula maravilhosa e aí, um dia antes da próxima aula, você dedica 4 horas a estudar tudo para mostrar para a professora. Está errado. Era preferível vocês terem estudado 10 minutos todos os dias, porque o teu cérebro ia entender a importância que isso tem para você e vai te ajudar na consolidação da memória. Estão entendendo a diferença entre fazer uma coisa hoje, deixar passar 5, 6 dias, quer dizer, o cérebro, a memória de trabalho já está indo, por quê? Ele não vai guardar coisa que não é utilizada. E aí eu faço uma enxurrada, fico com a mão doendo de estudar, tudo errado. Não dividi, não mantive meu cérebro interessado naquilo que eu estava fazendo, usei muito a minha musculatura, que vai ficar doendo, tudo fora do lugar. Então, vamos ver. As memórias, eu não vou falar sobre o que cada memória faz, porque depois vocês veem. Tá aí, vocês... Agora, o que eu vou falar, sim, é quanto dura a memorização no cérebro de cada coisa. O estágio 1 do sono. Momentos. Ele dura minutos. O estágio 2 é quando você entra no sono mais profundo. Dura mais ou menos 25 minutos. A fase 3 e 4 do sono dura de 20 a 40 minutos. E aí, recomeça tudo outra vez. Então, a noite é feita de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, memória, aí o sono profundíssimo. Depois, de novo, memória 1, memória 2. Desculpa, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. E vai fazendo isso até amanhã, até a parte da manhã, certo? Muito bem. Aí é a parte que eu queria que vocês vissem. Na fase 1 e 2 do sono, que são as mais leves, aquela que dura minutos, a memória armazenada é a memória motora, onde entra música e esportes. Então, que tal se você... Eu pus uma musiquinha minha aqui para vocês verem, ó. Se eu conseguir, né? Bom, se eu não conseguir, eu não vou... Eu passo para vocês depois, eu vou cantar. Eu peguei aquela música. Parara, parara, tampara, papapá, parara, parara, para ensinar o conhecimento das fases do plantio para a classe. Tem mais do que 4 por vez. Então, o que eu fiz? Limpe a terra e semei água, luz e sombra nela. E fui pondo o que vai precisando para você os passos do plantio que fazer. Então, vou dar outro exemplo para vocês.
Não adianta você compor uma música difícil, linda e maravilhosa, porque aí você está usando coisa nova com conhecimento novo. Então, o que você faz? Pega uma música conhecida. Eu peguei o samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, e fiz assim. Quando o sol está quente, a água do rio ele esquenta, a água em vapor se transforma e para o céu vai subindo, nuvenzinha já vai virando e a chuvinha já vai caindo. Pronto, todos. Tinha muito mais do que 4 passos aí, mas eu dei uma musiquinha. Eu fiz os movimentos. Então, cada vez que eles ouvirem o samba lelê, ou que eles pensarem em qual é o ciclo da água, eles vão cantar a musiquinha e vão fazendo, respondendo. Esses dias, a minha filha fez um vestibular de psicologia, ela já se formou na ESPM em marketing, fez para fazer psicologia. Ela falou, mãe, na hora das continhas que tinha que fazer, você vai dar risada. Eu fazia assim, ó, eram 6, eram 12, eram 18, 24, eram 30, 36, 42, 48, e fui cantando as musiquinhas das tabuadas. Então, entenderam como isso facilita? Se a música é a primeira a ser memorizada, por que não trabalhar tudo com música? Aí, quando, de repente, algum professor de química, no cursinho, dá uma fórmula através de música, aí vai para a televisão, aí vai no Fantástico. Isso é a coisa mais antiga que tem. Na Bíblia já falava assim, ensinai-vos entre vós, com salmos, hinos e cânticos. Quer dizer, é coisa antiga, só que nós não obedecemos. Entenderam? Então, seguindo, esta é a que interessava para a gente. Agora, para vocês ficarem a par de todas. Na fase 3 e 4 do sono, que é um pouquinho mais profunda e dura mais ou menos 25 minutos, é armazenada, é memorizada toda a memória espacial. Então, em cima, embaixo, do lado, para frente, para trás, gordo, magro, tudo que se refere a espaço é nesta hora. E esta hora é quando os bebês ou quando as crianças fazem o xixi na cama. É nesse horário. E neste horário é quando existe a liberação do hormônio do crescimento. Agora, imagina uma criança que, nesta hora, acorda porque o pai está brigando com a mãe, a televisão está alta, ou acenderam a luz no quarto. Então, quando isto tem uma constância, não foi numa só noite que aconteceu, mas em muitas noites, o que acontece? Vai dar problema ali na frente no aprendizado dele. Entenderam? Então, se você sabe que é nessa hora que dá o xixi, marca, começou a dormir, daqui 1 hora eu vou pôr para fazer o xixi, para evitar ter que trocar a cama novamente. Muito bem, e aí vem a fase do sono REM. Esta fase do sono REM demora, ela dura mais e ela começa mais ou menos aos 90 minutos que o bebê começou, ou a criança começou a dormir. O que acontece aí? Vai ocorrer todos os aprendizados, tudo que ele viu de dia vai para o lugar certo. Nesta hora, é aquela hora que os olhinhos mexem, certo? Que fica parece que está batendo os olhinhos assim. Então, o sono REM dura 1 hora e 10 minutos, é o mais profundo. E aí é quando ocorre todos os ensinamentos que foram feitos para o dia. O repouso no sono REM, ele existe. Então, e o bem-estar emocional. Então, se você passou por problemas, se você teve problema, o bem-estar emocional ocorre durante o sono REM. Então, vai ocorrer o descanso e o aprendizado. Quer dizer, você está inativa. Você não está usando o teu cérebro para outras coisas. E você estando inativa e descansando, o teu cérebro está trabalhando para você, pela sua inteligência, para a manutenção das coisas que você fez.
uma coisa muito importante você saber, é que o bebê dorme quase 16 horas por dia, dorme muito mais. Mas aos 5 anos, o estágio de sono dele já é de adulto, é igual de adulto, tá? Então, tudo vai ocorrer. Por que é importante descansar? Então, quando o seu computador esquenta, o que você faz? Você desliga. O cérebro você não desliga, mas quando esquenta, nós precisamos colocá-lo no modo descanso. Certo? Porque aí a gente se refaz daquilo tudo que passou. E sempre ocorre aprendizagem, porque na memória de trabalho ela ocorre o tempo inteiro. Mas ela só cria raízes quando se transforma em memória, quer dizer, à noite. Entenderam todo o funcionamento? Eu não vi todas as perguntas que apareceram no chat, mas me comprometo agora, após a aula, eu vou ler todas e respondê-las uma por uma. Então, agora, eu quero mostrar para vocês, vocês estão vendo esse quadro? Curva do esquecimento. Quando você dá uma aprendizagem, um conteúdo para o aluno, se você não fizer nada para relembrar o cérebro, então 40% do que você falou vai ser esquecido em 20 minutos. Então você vai... Aí vai indo. Daí 1 hora, 60% vai ser esquecido. E assim vai indo. Em 30 dias você esqueceu tudo. Então, é por isso que eu falei da importância tão grande da repetição espaçada. E quero mostrar para vocês mais como dar um up na memória do seu aluno, no seu... Olha aqui, deu o conhecimento, deu, imediatamente faz alguma outra coisa com esse conhecimento. Então, se você deu o conhecimento explicado, agora vamos cantar? Vamos. Daí, 24 horas, ele deve refazer. E daí, assim vai. Você vai espaçadamente memorizando com assertividade, memorizando tudo o que você precisa, sem cansar e sem ficar nervosa, porque não sabe. Agora, esse up que você pode dar, você precisa estar gostando do que você está fazendo para o cérebro ver importância, e se não gostar, pelo menos você tem que saber que você precisa dessa repetição espaçada para poder ficar craque naquilo que você tem. E lembrar sempre que habilidades você adquire. Durante a vida toda você adquire. Mas a habilidade, quando é muito repetida e com assertividade espaçadamente, vira competência. Então, essas coisas eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês possam pôr em prática no seu dia a dia. Qualquer dúvida vocês vão ter, eu vou colocar agora na tela o meu WhatsApp, vocês entrem em contato e perguntem aquilo que quiserem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou colocar o meu currículo para vocês lerem e deixa eu pegar aqui. Professor, esse slide vai ser disponibilizado? Muita gente perguntou. Olha, é o seguinte, eu tenho a maior disponibilidade com a CAEM. Tudo que a CAEM pede para disponibilizar, eu disponibilizo, porque ela faz um trabalho extremamente profissional, de graça, sem custo, e que atinge o Brasil inteiro e fora. Então, eu sou super... Se ela quiser colocar, ela há de me dizer e estará disponibilizado para vocês, porque eu tenho prazer em colaborar com o que ela faz em prol das escolas de música e das professoras. Então, vocês estão vendo o meu currículo. Para quem não me conhece,
Está aí o meu currículo, pelo menos um pedaço dele, e eu vou fazer uma promoção para vocês que estão comigo assistindo e para aqueles que também não puderam, porque tinham outras boas oficinas também, aqueles que quiserem entrar no meu site, nós vamos estar com algumas promoções para o pessoal que está aí. Por exemplo, essa oficina que nós fizemos hoje faz parte de um módulo onde tem neurociência com 10 módulos. Vai estar aparecendo para vocês com promoção. Eu espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar no seu dia a dia. E quero desejar para vocês um ano e um segundo semestre muito bom para vocês, que seja melhor do que esses que nós temos passado na pandemia. Quero ver todos vocês no ano que vem aqui novamente, com saúde e com sucesso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar com vocês aí esta promoção e espero vocês logo.